Salve, salve, vencedor! Você quer aumentar seu conhecimento e economizar tempo? Então você está no lugar certo. Inscreva-se no canal e vamos juntos em busca do nosso sucesso. Mas o que faz a gente te ouvir e prestar atenção nas coisas que você fala é que você realmente lê sobre, você estuda sobre. Você leu a Bíblia, você... Algumas vezes. Não só uma, né? Porque confesso que nunca li a Bíblia. É um livro grande, difícil, e para você ler mais, tipo... A pessoa não vai entender lendo uma vez só, né? Na verdade, é porque eu vou te contar por que é algumas vezes. Quando se para estudar isso, não se lê de capa a capa. Então, a primeira coisa que é importante definir é diferente estudar e ler. Tem coisas que eu li e tem coisas que eu estudei. Pouco eu estudei, muito eu li. Porque não tem como, não adianta. Por mais que a gente tivesse 30 anos para fazer só isso, a gente não se aprofundaria totalmente em qualquer assunto. Então eu comecei, como eu vim de uma família evangélica, e o meu padrasto era pastor de igreja evangélica, e eu trabalhava na igreja evangélica, eu estava lá, eu tive um programa na rádio por mais de um ano. E eu preguei nesse ano todo. Então, assim, esse era o meu meio. Então eu comecei a estudar teologia do ponto de vista protestante com 12, 13 anos por aí. E como eu não ia fazer faculdade ainda, quando me formei e tudo mais, a gente não tinha dinheiro, não tinha muito como fazer, eu queria estudar algo como se fosse faculdade. Então, eu me dediquei bastante a estudar isso nessa época. Então, diferente de ler, eu me dediquei a estudar isso nessa época. Então, assim, você vai acabar lendo a Bíblia inteira, porque primeiro você vai ler o Velho Testamento para entendê-lo. Depois você vai se aprofundar no Pentateuco, que são os primeiros 5. Para isso, você vai precisar também olhar escatologia para poder entender o que vem depois em relação ao primeiro. Depois você vai ter uma chave bíblica que te guia a estudar assuntos na Bíblia inteira. Então, dentro de uma chave bíblica, você pode querer estudar amor. E você vê em todas as partes do texto bíblico onde está amor e tentar relacioná-las. Depois você vai estudar só a vida dos apóstolos. E depois Paulo é uma faculdade sozinha. Então você poderia estudar Paulo sozinho e ele ser todo um ano inteiro de pesquisas. E aí, nisso, para ver, por exemplo, o Velho Testamento, você vai ver história. Você vai ter que ver historiadores falando sobre isso. E é aí que cai, depois para mim, de alguns anos, acho que eu estava com 21 para 22 anos, já tinha entrado na faculdade. Quando nessa... Quase 10 anos depois que você começou, que eu comecei, que nessa eu senti, em algum momento do estudo de teologia, por mais que ele seja mais protestante ou seja mais para o lado católico, enfim, se você estudar patrística, em algum momento você vai sentir a necessidade de ver filosofia de perto. E aí foi começando a ver filosofia que não tem como ver teologia e filosofia e não ver evolução. E não ver biologia e física e evolução darwiniana. E foi assim que as dúvidas para mim foram sanadas. Então, as pequenas dúvidas que eu tinha foram sanadas. Não é um tipo de assunto, Emi, que eu gosto de... Não que eu não gosto de conversar assim, desse jeito. Amo. Não é um tipo de assunto que eu gosto de usar contra alguém. Eu nunca vou fazer isso. Então, quando alguém me pergunta, mas você não viu milagres? Eu digo, sim, eu fui o canal de operação deles. Eu vi aquilo na minha frente. Eu morei dentro. Morei na igreja por muitos anos. Eu vi essas coisas. É que hoje, para mim, elas têm explicação. O que eu não gosto na conversa é, nesse ponto, alguém que não está interessado na explicação, mas está interessado no desafio, me dizer, então qual é? Então, como é que você explica? Então, como é... É isso que não é legal. Uhum. É isso que não leva pra frente, entende? É isso que a gente não ganha nada com esse tipo de conversa. É esse tipo de debate que em outras áreas, pra mim, política, comportamento humano, desenvolvimento pessoal, é esse tipo de debate que não enriquece. Então a gente vem dessa coisa do debate enriquece, o debate enriquece. Não é todo debate que enriquece. Esse debate na postura ruim, pra mim, ele não traz muita coisa. Então, com o Ítalo, por exemplo, a gente conversa sobre essas coisas, a gente já conversou sobre essas coisas e foi interessantíssimo. Eu imagino, eu queria ter ouvido essa conversa. Mas porque sempre a postura dos dois é gostosa. E na internet não dá pra ter muito isso. Vocês se respeitam, né? 100%. E não é só o caso de respeitar. Eu sempre falo pros meus amigos que acreditam que eu conto com suas orações. Com certeza. Então, se eu estiver passando... Porque para mim não é a oração. É alguém dizer, eu parei para pensar em você e pegar aquilo que é o mais precioso para mim, que é o meu Deus, e coloquei você nisso. Porra, que mais eu quero dessa pessoa? É verdade. Isso surge, né, com uma certa frequência nos seus stories lá.
E as pessoas ficam assim, ficam batendo nessa tecla, mas como assim? Por que, né, que você estuda sobre, você fala para as pessoas continuarem com a sua religião, mesmo você sendo... É engraçado como as pessoas elas não conseguem entender que sim, é possível pessoas discordarem e serem amigas e conversarem. Sim. Tem que argumentar, né? As pessoas não querem argumentar, elas querem simplesmente, não, eu acredito nisso, é assim, ponto final. Para mim, o ponto mais importante disso, Amy, e o que mais deixa, eu noto que deixa as pessoas desconfortáveis, é quando eu pontuo que, para a maioria dessas questões, eu não tenho uma resposta. É que eu me sinto muito à vontade de não ter essa resposta. E é libertador poder dizer isso, Sim. né? Eu não sei. Eu me sinto à Eu não tenho vontade. as respostas, eu não tenho todas as respostas. E das coisas que eu sinto que tenho a resposta, elas estão o tempo todo à prova. Então não tem nada que eu tenha uma certeza absoluta. E a frase que eu costumo usar sobre isso, que é a frase do Dr. Souto, que é um mentor para mim na nutrição, é que eu me rendo às evidências. Então, assim, sempre que houverem evidências de uma nova verdade, eu não vou ter problema nenhum em mudar, mas nenhum mesmo. E é justamente isso que, às vezes, um olhar não treinado chama de... qual que é a palavra que eles usam? Que não é hipócrita, mas é contraditório. Porque eu, por ser bem expansiva, intensa, tranquilidade para falar alto e tudo mais, então eu não tenho problema nenhum em vir aqui agora e falar tudo isso e, de repente, daqui 6 semanas eu estudei outras coisas, tive outras respostas e eu vou num outro podcast e falo com essa mesma intensidade uma coisa completamente diferente e eu vou ouvir de alguém que não tem esse olho treinado. Contraditório isso, hein? E eu vou dizer, sim, porque somos. Porque se não formos nesse ponto, aí é que a coisa azeda. Se eu não estiver pronta para mudar totalmente todas as minhas respostas diante de novas evidências, é que eu tenho um problema. Não o contrário. As pessoas se agarram muito numa coisa e têm dificuldade de mudar de caminho, de mudar... Salve, salve, família! Você quer aprender lições valiosas e fazer o melhor investimento da sua vida, mesmo com pouco dinheiro? Então veja o primeiro link da descrição. Vocês aí que assistiram, ficaram com a gente até agora, obrigado pela moral. Obrigado por acompanhar. O mais importante de tudo é você se inscrever no canal e deixar o like, porque pra você saber quando vai ter o próximo, etc e tal, aquele mesmo de sempre. E é isso, rapaziada.